A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou em viagem, não pude comparecer hoje ao curso, mas como o meu grupo ele tem que apresentar, então eu peguei uma parte aqui. Eu gostaria de falar com vocês os conceitos históricos da origem do pecado. Nós temos alguns conceitos, né, que nós estudamos dentro da nossa apostila. Temos o gnosticismo, que acredita que o mal é inerente à própria matéria. E o contato da alma humana com a matéria já torna imediatamente pecadora. E ele despoja, né, o caráter voluntário do pecado descrito na Bíblia. Nós temos o pré-existencialismo, que é a teoria de Orígenes, né? As almas, elas pecam voluntariamente em existência prévia. Todas as almas que entram no mundo entram já numa condição pecaminosa. Ao que eu consigo entender, isso pode dar uma ideia de que nós estamos nesse mundo para pagar pecados, né? E que o inferno seria aqui mesmo, né? Enfim, temos também as ideias dos pais da igreja grega, do século 3 e 4, né? Que eles negavam a relação direta do pecado de Adão e seus descendentes. Mas temos em contraposição a essa ideia a igreja latina, que ela sempre ensinou com clareza que a presente condição pecaminosa do homem tem o que? A sua explicação no pecado de Adão. Essa teoria também é defendida por Agostinho, dizendo que em Adão nós somos culpados, imaculados. Nós temos também a teoria dos semipelagianos, que diz assim, que eles admitiam, né, que os humanos não tinham uma relação direta com o pecado de Adão, mas sim uma mancha, né, os respingos do pecado original. Na Idade Média, essas duas crenças, né, o agostinianismo e o semipelagianismo, eram aceitas. Os reformadores, né, em particular, eles comungavam do ensino de Agostinho. Nós temos a influência do racionalismo e a teoria da evolução, né, que descarta gradualmente a queda do homem e as suas consequências fatais. Emmanuel Kant, né, que se saliente, né, o nome Emmanuel, mas enfim, ele é um filósofo, né, muito estudado, inclusive até mesmo no direito, e ele considera o pecado como parte mais profunda, inexplicável e inseparável do ser humano, né, romanceando aí o pecado. Temos também a teoria do evolucionismo, né, que chama o pecado de oposição das baixas inclinações ao desenvolvimento gradual da consciência moral, ou seja, a pessoa vai pecando, mas ela vai tomando uma consciência moral do que é o pecado, é um processo de evolução, né? Uma evolução moral. Nós temos Karl Barth, um teólogo suíço, dizendo que a origem do pecado é um mistério de predestinação. Temos alguns ensinamentos de uma teologia, estou frisando bem, teologia racionalista, ensinando que Adão é o primeiro pecador, sim, mas sua desobediência não é considerada como causa do pecado no mundo. O pecado está relacionado com a sua condição de criatura, ou seja, defende o quê? A condição de carne, podendo até usar as palavras de Jesus, falando que a carne é fraca. A história do paraíso informa que o homem não precisava ser pecador. Quando eu li essa parte, automaticamente o Espírito Santo me fez lembrar de um filme que eu e minha esposa, eu vou dizer, infelizmente assistimos. Chama-se A Caminho da Fé. Esse filme, ele conta a história do pastor Carlton Pearson, que de um dia para o outro, ele começa a acreditar numa doutrina de que todos serão salvos. Quando ele começa a propagar esse ensino, ele tinha uma igreja muito grande, ele tinha os seus cultos televisionados, e aí o filme vai contando o que acontece, porque ele perde membros, ele não tem mais membro na igreja dele.
ele perde a igreja, ele vende todas as coisas, mas nesse filme conta como se ele fosse um mártir e depois de algum tempo ele volta à cena pregando. Mas assim, eu digo que eu assisti infelizmente porque é um desserviço, tá? É um filme, se eu não me engano, produzido pela Netflix e a Netflix não tem nada, né, a oferecer para nós. E é uma história assim, você, o irmão que não assistiu, por favor, irmão, não assista. Se assistir, ore antes, né? Eu creio que Deus vai te dar discernimento, porque é uma doutrina, assim, totalmente equivocada. Jesus fala sobre as trevas exteriores. Jesus fala para a gente porfiar pela porta estreita, porque senão, assim, uma condenação. E aquele pastor, ele caiu numa doutrina absurda. Amém? O que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado? Primeira coisa, que Deus não é o autor do pecado. O pecado não se origina em Deus. Por quê? Porque Deus não pratica perversidade, Deus não comete injustiça, Deus não tenta ninguém e primeiro, por último, ou qualquer ordem que se queira ter, Deus é santo, ele é puro, ele não comete pecado. Então, a ideia de que Deus seria o autor do pecado é totalmente contrária às Escrituras e também à própria voz da consciência humana, porque quando nós pecamos, nós temos uma consciência que nós pecamos e nós não podemos imputar esse pecado a ninguém. Nós sabemos que nós cometemos os nossos erros. A origem do pecado, qual foi então? Qual seria a origem do pecado? O pecado ele teve origem no mundo angélico, no mundo espiritual, entre os anjos, né? Por quê? Porque Deus ele criou os anjos com uma relativa perfeição, mas Lúcifer e 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. Quando houve essa rebelião, a palavra não fala. O que a palavra nos diz é que Jesus fala que ele é homicida desde o princípio. Homicida. João diz que ele peca desde o princípio. Pouco se fala do pecado que ocasionou a queda dos anjos. Mas nós temos uma palavra em Isaías 14, nos versículos 12 e 13, ao qual Isaías relata assim, dos pensamentos de Lúcifer. Subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Paulo também adverte Timóteo para que ele não ungisse algum neófito a um cargo eclesiástico muito grande, que seria o de bispo. Justamente por quê? Para que este não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. E assim nós acreditamos que o pecado do diabo é a soberba. Ele se ensoberbece, ele quer ser igual a Deus, ele sempre quis isso, e ele induziu o homem lá no Éden justamente com essa conversa, dizendo que, primeiro, rechaçando a ideia de que a pessoa poderia comer do fruto do conhecimento e não morrer, e que se a pessoa comesse do fruto do conhecimento, ela seria como Deus. A origem do pecado na raça humana. A Bíblia ensina o quê? Que a origem do pecado na raça humana foi a transgressão voluntária de Adão no Éden. Adão caiu na ideia que poderia ser igual a Deus e não somente pecou, mas transformou-se servo do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por uma só ofensa veio o juízo aos homens, pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Nós herdamos em Adão o conhecimento do mal, a malícia, mas herdamos em Cristo a santificação, a separação, podendo andar em espírito e fazendo a inclinação ao espírito, nós temos vida e paz, conforme está escrito em Romanos 8:6.
Amém. Fiquem com a paz do Senhor.